ou filhos, depois de uma separação, nossa, fica sempre aquele questionamento, tá? E a guarda das crianças, como é que fica essa questão? E visita, e pensão, e definição de escola, olha, são muitas questões envolvendo a vida dos filhos. Hoje, no nosso quadro Eu Tenho Direito, o assunto é guarda compartilhada. Sheila Sodré já está aqui com a gente. Oi, Sheilinha, boa tarde. Oi, Fernanda, boa tarde, minha linda. Falar de pensão, falar de guarda compartilhada, é ter certeza que o nosso Zap faz assim, chove, viu, amiga, né? É sempre assim, porque é algo que mexe com cada um de nós. Sim. Quem tem filhos ou quem tem sobrinho, ou alguém tem sempre uma história ou um problema atual ocorrendo. Mas o que me chamou mais a atenção, e aí você da imprensa pode pontuar também, é que marcou muito essa questão da guarda, foi o caso do assassinato, né, da menina de 11 anos que estava com a mãe. Então, essa responsabilidade, esse poder de guarda que estava sobre a mãe. Então, chamou muito a atenção sobre essa responsabilidade do pai que tem, ou da mãe que tem a guarda do filho. Eu digo, eita, olha um tema para a gente voltar, não só pelas nossas necessidades, que a gente sabe que é sempre bom a gente entender a situação das nossas responsabilidades como pais, como avós, né, que tem muita criança na guarda dos avós, mas é sempre importante. Mas isso foi algo que realmente chamou a atenção para essa bastante também, né? A questão da segurança, do cuidado. Ô, Sheila, a guarda compartilhada, ela é uma decisão dos pais, porque normalmente fala-se, né, que nos casos de guarda dos filhos, o que é que se busca atender? O interesse das crianças. Então, a guarda compartilhada, ela realmente atende os interesses dos filhos? Fernanda, a lógica do direito é essa. E nós temos, assim, uma história de progresso em relação a essa questão do interesse do menor. Porque, Fernanda, pasme, o interesse do menor era a última coisa a ser pensada até mais ou menos lá no nosso Código Civil de 2016, de 1916, e depois com a lei da mulher casada, não tinha o menor interesse. O menor é o mínimo a ser relevante. O que era relevante era o pai. Era tanto que existia em relação à guarda algo chamado pátrio poder, porque estava exclusivamente, a responsabilidade era exclusivo do homem. Com o poder da mulher, da sua independência, de se tornar reconhecida a sua autonomia, aí sim vem a questão de compartilhar o poder familiar. E mais ainda agora, Fernanda, dando uma relevância maior ao interesse do menor. Né? Você perguntou aí, é uma decisão dos pais? Olha, se não for decisão dos pais, Fernanda, o Ministério Público e o juiz, na hora de uma audiência, ela vai incentivar, se não praticamente, eu diria assim, convencer os pais de que a melhor saída é uma guarda compartilhada, a guarda unilateral. A gente vai falar sobre isso agora, para você de casa entender quais são as diferenças entre guarda compartilhada e guarda unilateral. A gente tem uma arte aqui, ó. Foi na tua cor aí, foi bem pensado. Desirê. Olha, na guarda compartilhada, as decisões sobre a vida dos filhos, elas devem ser tomadas em conjunto pelos pais. Na unilateral, o genitor que tem a guarda toma as decisões, o outro fiscaliza. A gente para nesse ponto e discute aqui com Sheila. Sheila, quando há relação entre os ex-cônjuges, os ex-parceiros, essa relação, ela é harmoniosa, eu acredito que as decisões sobre a vida do filho ou dos filhos fiquem mais fáceis de serem tomadas. Mas vamos pensar naquela relação em que não tem diálogo entre os pais, que não tem bom senso, que não tem consenso. Então, muitas vezes, um dos lados pede a guarda unilateral porque entre eles não tem condição de ter diálogo. E é isso também deve ter levado em conta, né, Sheila? Com certeza, Fernanda, para chegar a esse ponto de um juiz decretar, porque isso com certeza tem que ir para uma decisão judicial. Quando o juiz decreta uma guarda unilateral, alguns fatores estão bem colocados aí. Eu estou dizendo provas levadas para os autos. Muitas vezes, abuso de um lado.
A questão muito que a gente diz muito, o risco da criança estar na convivência com o outro cônjuge ou com a família, os familiares do outro cônjuge. A falta de harmonia entre as partes, por exemplo, as crianças que vê e que presenciam e os pais que discutem muito, Fernanda, até na relação na escola, em ambiente escolar. Então, muitas vezes, quando você coloca isso em um processo, apresenta provas, o juiz, indiscutivelmente, que tem na formação dele a guarda compartilhada como a melhor, ele vai levar em consideração, o Ministério Público vai pesar e sim vai dar a guarda unilateral para uma das partes. Às vezes, Fernanda, não é nem para o cônjuge, às vezes é só para um avô ou uma avó diante da situação real e concreta. Mas tudo isso são provas que devem ser levadas aos autos no processo para serem analisados. A Mica traz uma dúvida para a gente, uma telespectadora. Ela disse que ela é separada e a guarda da filha ficou com ela. Gostaria de saber se o pai paga pensão em relação à escola. Ele tem que ajudar por fora? Né? Na verdade, ele paga a pensão e ela quer saber se em relação à escola ele tem que ajudar por fora. Então, assim, ele já paga a pensão em tese. Não, eu acho que não. Ela disse assim, gostaria de saber se o pai paga a pensão em relação à escola, ele tem que ajudar por fora? Não, realmente eu não entendi, Vamos pensar as duas hipóteses. Tá, vamos pensar que ele paga a pensão. Certo. E a questão da escola não estaria inclusa nessa pensão? Olha aquela questão do binômio da necessidade e possibilidade. Se ele paga uma pensão, foi estabelecida uma pensão, o valor, o que envolve? Envolve a educação, envolve a saúde, envolve o lazer, vestimenta, a segurança. Então, a pensão, quando ela leva esse termo e quando ela é estabelecido no termo de guarda, no termo de estabelecimento de pensão, né, guarda separada, no termo de estabelecimento de pensão, tá lá, a pensão alimentícia, e aí ele vai dizer, muitas vezes, por uma questão até tributária, se deixa muito claro, é uma pensão para todas essas necessidades, além disso eu vou pagar ainda o plano de saúde, beleza, extremamente muito bem colocada a pensão. Mas se está incluso, nesse caso, Mica, ele tem sim. Agora, se o valor que ele está pagando a pensão não cobre essas necessidades, que você está aí de escola, porque mudou, quando muda de primeiro grau para segundo grau, tudo isso altera, você tem que pedir uma revisão de pensão. E olha, se a guarda está com você, se a guarda é unilateral, é de sua autonomia, de qual a escola, de decisões extremamente ligadas à sua filha, de importância para ela, é sua decisão. Mas é do pai também, né, de arcar com esse custo. Não é porque é sua responsabilidade da guarda, não significa que o pai não vai bancar esses custos. Outra coisa, ela fala de custos, ajudar por fora, porque muitas vezes tem um mês que a criança adoece, que não está naquela planilha, né? Tem situações que acontecem, um gasto que a escola pede que não estava naquela previsão. Então, acho que é muito mais por essas coisas. Essa divisão também entra, né, Sheila? Claro, Fernanda. Então, isso é uma das coisas que quando você vai pedir a pensão alimentícia, é importante que você já estabeleça, sabe? Faça aquela planilhazinha do ano, do que vai ser necessário, do que é possível, né? Tanto dentro da condição dele, né? E você coloca isso e lembre que em janeiro vai ter sempre o material escolar, Fernanda. Verdade. Né? Às vezes até para quem estuda em colégio público, quando chega no mês de janeiro, você tem, às vezes, um fardamento que às vezes não fornece pelo estado, pelo município, você não tem... A bolsa de levar algum material que dá, geralmente nos públicos, dão os materiais, cadernos, mas a bolsa que leva para a escola, que puxa o sapatinho, exatamente, a meia. Então você já deve mandar o filho ou a filha arrumadinha para a escola, exatamente, né, então você tem sim, já colocar isso basicamente, tanto é, e aí eu deixo Mica que quando o pai ou o cônjuge paga a pensão ou um avô, geralmente se estabelece que no mês de dezembro, por conta do 13º, você pode sim incluir, porque normalmente quem é seletista, ele tem o 13º, então você pode no mês de dezembro pedir para incluir também o valor de 10, de 20 sobre o 13º, que é para esse caso específico, que você recebe em dezembro, você já antecipa as compras de janeiro, porque lembre que 90% hoje em dia das pensões alimentícias são para os filhos menores, a despesa é para gastar com as necessidades dos filhos. Sheila, a Aline, ela traz uma questão, ela é avó, e ela diz que cria o neto desde que nasceu e o pai sempre soube disso, né? Ou seja, pelo que eu estou entendendo, ela é a mãe da genitora
e nunca quis assumir o pai, tá? Agora, aos 8 anos, ele quer tomar a guarda. E aí a gente precisa entender que é direito do pai reivindicar, né, Sheila? Infelizmente, Lene olha, Lene, ou felizmente, que aí é aquela história que o Ministério Público e quem está na defesa da criança e do adolescente sabe da importância que é a convivência dos pais na vida de uma criança, independente, né? Muitas vezes alguns pais, a justiça vai determinar que tem que ficar longe porque agride, você fica abismada, muitas vezes com as violências sofridas pelas crianças, pelos pais biológicos, né? Então, assim, é de extrema importância um caso concreto. Se o pai, pelo fato dele nunca ter dado atenção, mas agora, com 8 anos, ele criou afinidade, ou ele tem condições, tem uma vida estruturada e ele quer conviver, ele quer a guarda da criança, as chances dele conseguir isso são grandes. Ele tem que ir em juízo, né? Enquanto ele não for a juízo, não escute ameaças, não deixe isso te abalar na educação, né, que você dá e o carinho que você dá para o seu neto, tá? Mas a responsabilidade até então, se você está com a guarda, é sua, até uma decisão contrária em juízo. É isso, Sheila não está liberada, não, ela vai tomar um cafezinho. Tá ouvindo? Quero só um cafezinho, Praga, tá? Ela vai responder mais essa, que é uma pergunta da Jace, e daqui a pouco ela continua respondendo mais. Olá, boa tarde, Fernandinha, eu me separei, o meu filho mora com ela em uma cidade distante. Na verdade, eu acho que é ele, né? É ele, é. Só que já faz 3 meses que a mãe dele não deixa ele vir. Eu gostaria de saber se é obrigação minha ir buscá-lo ou dela de vir trazer. Ou seja, cidades distantes, assim, Sheila, quem é que vai buscar, quem é que vem deixar? Fernanda, a criança tem 3 meses. Eu não sei da realidade dela. Olha que faz Sheila, faz 3 meses que a criança não vem. Ele não diz qual é a idade do filho, isso, tá? que é importante. O filho mora com a mãe, mas faz 3 meses que a mãe dele não deixa ele vir. É ótimo, boa observação, Fernanda. Porque quando fala a idade da criança, a gente sabe... Mais ou menos como O meu mais novo está com 17 anos, mas eu me lembro que o menino novo, a gente não deixa sair, né? Muitas vezes a mãe não deixa mesmo, né? Com o pai, é uma realidade, ou vai alguém acompanhando. E olha bem, quem quer vai. É uma necessidade. Para a mãe, ela pode ter trabalho, pode ter outras coisas ali no dia a dia dela, nessa cidade que ela está, que ela não vai poder se deslocar. E ela não vai ter essa obrigação de trazer. É a sua. Por que seria o dela também fazer isso? O que vocês podem combinar, e eu acredito que isso já não está estabelecido em juízo, é importante estabelecer férias, como é que vai ficar nas férias. Se é seu direito de você visitá-la a cada 15 dias, você tem que se organizar para ir buscar. Eu não sei a idade da criança. Dependendo da idade, ele nem pode viajar sozinho. E ela pode ter os afazeres, outros compromissos que podem impossibilitar de vir. Ou seja, se a moradia está com a mãe e a guarda está com ela, cabe a eles ir buscar a criança. E aí buscar, passar a semana, aí sim, tudo estabelecido, não teria problema. Então, faça um sacrifício, se organize e vá visitar o seu filho. Essa convivência, ela é riquíssima e é um direito seu, tá? E aquela história da criança também. Exatamente. Sheila vai tomar um cafezinho que já está ali, inclusive. Olha! O Praga já deixou à disposição para você. E daqui a pouquinho ela volta, tá? Perfeito. Você manda sua pergunta para cá no 98893-3999. Desirê está enlouquecida. Diz que tá assim de pensar. Isso é maravilhoso, gente. Obrigada pela audiência e pela confiança. Se você quiser fazer a pergunta, mas tem vergonha de se identificar, aqui não tem isso não, a gente não está querendo colocar seu nome de jeito, não, a gente quer esclarecer você. O objetivo do Com Você é informar os nossos telespectadores. Então, se para você é melhor que o seu nome não apareça, você só faz dizer na mensagem, por favor, não coloca o meu nome, que a gente sublima o nome, tá bom? Vamos passar rapidão no @TV